Segue o líder, o Flamengo venceu o Mirassol no Maracanã por 2-1 e segue na ponta da tabela, chegou aos 40 pontos. No dia do aniversário de Felipe Luiz, o Flamengo deu um presentão para ele, vencendo e continuando líder do Brasileirão. Eu vou trazer um corte da mídia esportiva repercutindo muito essa vitória. O Flamengo deu uma resposta rápida para o torcedor, depois de ser eliminado da Copa do Brasil, deu uma resposta rápida, vence o Mirassol em casa, Maracanã lotado e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo da equipe nesse ano. Eu vou deixar o crédito do vídeo aqui na descrição, a ESPN Brasil, e vou te pedir para você se inscrever no canal se você é flamenguista de coração, para não perder nenhuma informação do Flamengo, porque aqui tem vídeo todo dia. Bragantino, hein? Seguida, e o Flamengo 2-1 contra o Mirassol. Vamos lá, destaques iniciais, começando contigo, Brelê. Mengão, quase campeão do primeiro turno. Boa noite. Tá quase. Boa noite, Edu. Boa noite, companheiros. Boa noite pro fã de esportes. O Flamengo tem a chance de superar a campanha de 2019. 2019 terminou o primeiro turno com 42 pontos, agora com um jogo a menos, pode chegar a 43. E é um time que, por mais que tenha enfrentado dificuldades no jogo de hoje, dificuldades esperadas, porque quem imaginou moleza contra o Mirassol está completamente alienado, não percebe que é o time que está em quinto lugar, faz uma grande campanha. E do lado do Flamengo, há um time que é muito sólido, que vem de uma eliminação sim na Copa do Brasil, mas jogando bem, decidida nos pênaltis, contra um grande adversário, e o Flamengo mais uma vez provou, atestou o seu favoritismo no Campeonato Brasileiro com essa vitória sobre o Mirassol. Adversário difícil, quebrando uma invencibilidade de 9 jogos e se mostrando muito estável no campeonato. Melhor defesa, o único time que sofreu menos de 10 gols até a essa altura do campeonato, melhor ataque, é um time, melhor mandante do campeonato, é um time que vai bem tanto dentro como fora de casa. Isso tudo mostra como o Flamengo, por mais que tenha tido esse deslize na Copa do Brasil, é um franco favorito para manter essa pegada no segundo turno também. Bom, a gente vai discutir porque a torcida do Flamengo tem uma ala que fala, poxa, mas tinha que ganhar demais, era para dar show com esse time, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Mirassol, Pedro Ivo Almeida, é um adversário complicado, apenas a terceira derrota do time do interior de São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Edu, boa noite, abração a você, Léo, Breiler, Vitor. Sim, porque muito vai se falar do Flamengo, eu acho até que o Flamengo teve problemas, mas uma vitória protocolar, digamos. O Flamengo venceu o Mirassol em casa, para quem está falando em superar a campanha de 2019, soa quase como obrigação. Agora é interessante como o Mirassol se comporta, para a gente entender que 28 pontos, se não me engano, né? Até aqui, eles não acontecem por acaso. O Mirassol tenta jogar no primeiro tempo, esbarra em limitações que vão acontecer por todo o seu elenco. Volta do intervalo, continua tentando jogar, causa desgaste ao Flamengo. O Flamengo, não é que ele acha, porque não dá pra dizer que o Arrascaeta achou um gol. O Arrascaeta, dentro da sua genialidade recuperado, cruza uma bola que acha o Plata, talvez a bola não estivesse entrando por ali antes, pra fazer 2-0. Mas era o Mirassol melhor por ali, o Mirassol vai buscar um gol, e o Mirassol briga o Flamengo jogar até o fim, buscando o terceiro, pra não ficar, sabe, naquele risco do empate. Então, o Mirassol derrotado, mas gera dificuldade o tempo inteiro pra um time que tem talvez 10 vezes mais de valor de elenco dentro do Maracanã, e dá pra gente entender, porque é muita gente que para e fala, o Flamengo vai ter dificuldade contra o time que se fecha, uma linha de 5, uma linha de 4, todo mundo vai dar a bola pro Flamengo se fechar. O Mirassol tentou jogar, esbarrou porque Everton Araújo sem bola por ali, marcando muito bem, Alan marcando muito bem, então o Flamengo teve que trabalhar para tirar a bola. Mas é interessante como esse Mirassol contra o Flamengo fora de casa não abre mão das suas características. Pode perder do jogo, mas jogou. E o Flamengo cria, o Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá pra dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. É assim que nasceu o gol, inclusive. O Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas ele só treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou, descansou. Agora, só vai falar, o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time vem fazendo. Eu me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário, eu olho, vou tentando fazer uma coisa, não dá para quantificar isso, mas o quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, e o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. Não, e assim, na boa, o Flamengo é mais regular, é mais consistente. Equilibrado. É mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Felipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Felipe Luiz tem entregado tudo que era esperado nessa altura da temporada. Apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, pra mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Felipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony.
na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Filipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. O trabalho, a perspectiva é mais do que positiva e o Flamengo... Mas é uma ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta pro torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Foi a entrevista do Filipe Luiz falando de futebol, de posições, por exemplo, do Saul, né? Que você tinha falado aqui, que ele vê o Saul como um cara mais à frente ali, não como um volante, mas pode jogar de volante também. Mais de lado de campo, como ele vinha jogando recentemente, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar por dentro. O que eu estou muito curioso, isso obviamente não é um assunto para esse linha de passe, na ausência do Arrascaeta, ele vai precisar de muita pressão em saída de bola, não mais porque o primeiro jogo no Rio. Né? Então, tem que levar a arquibancada para dentro do campo, obviamente aí o Flamengo precisa pressionar, criar chance de... Se o Saul não fizer jogador por dentro, quem vai fazer? Eu estou curioso, porque o Carrascal... Primeiro, quando ele fala com os jogadores ainda precisam de conteúdo, mesmo sendo muito técnico, o jogador precisa entender que o Carrascal chegou. Segundo... Acho que se ele pretendesse usar o Carrascal quarta-feira, ele colocaria alguns minutos pelo menos. E o histórico do Carrascal não é de um jogador que faz muita pressão. Ele vai ter que se transformar nisso no Flamengo. Além de tudo, o aspecto físico, né? Não é um jogador com ritmo lá em cima nesse momento, né? Então eu tô desconfiando que ele vai usar 3 velocistas desses caras intensos que ele falou no final. A Messi Ele usou Cebolinha. Não, Plata eu acho que joga. Ele usou Cebolinha, ele usou o Alacian, quando ele teve também o Arrascaeta no sinal contra o Galo, e que ele tinha sim que tentar o jogo. Eu acho que ele vai de Samuel Lino, Plata e Luiz Araújo, no trio. Não imagino isso. E aí o centroavante. E o que tem mais equilíbrio defensivo. Hoje, por exemplo, se você parar para ver, ele dosa a minutagem do Luiz Araújo. O Luiz Araújo não é reserva desse time. Ele dosa. Então acho que talvez seja indicativo. Sem o Pedro, você imagina quarta-feira isso? Mas tá dosando. Não, talvez com o Pedro também. Talvez com o Pedro, ou talvez até com outro jogador de centroavante, mas com esses 3 atrás. Para ter essa pressão, a velocidade, a intensidade, para tentar esmagar o Inter. Lembrando que o Inter gosta de jogar também em contra-ataque. Hoje, por exemplo, essa foi a repercussão da imprensa esportiva na vitória do Flamengo. Deu uma resposta rápida realmente para o torcedor. Após ser eliminado da Copa do Brasil, teve toda essa repercussão. O Flamengo com investimento alto, acabou sendo eliminado para o Atlético Mineiro, mas porém o Flamengo deu a volta por cima e já agora, na próxima rodada do Brasileirão, já deu a resposta para o torcedor. Maracanã lotado, venceu o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1, Flamengo 2, Mirassol 1, e o Flamengo chegou aos 40 pontos no Campeonato Brasileiro, continuando na ponta da tabela, não podendo ser ultrapassado. Mesmo caso o Cruzeiro vença, o Flamengo não vai ser ultrapassado e se mantém na ponta da tabela no principal objetivo do Flamengo esse ano, que é ser campeão do Campeonato Brasileiro. O que você achou da atuação do Flamengo? Eu achei que o Flamengo caiu muito de rendimento no segundo tempo, o Filipe Luiz demorou a fazer algumas mudanças e deveria ter mudado no meio ali, o pessoal deu uma cansada. Eu acho que demorou também mexer na lateral direita. O Emerson Royal, cara, eu não acho que ele é titular do Flamengo. Varela, na minha opinião, tem que ser titular ali. Emerson Royal não tem tanta qualidade assim como se foi o marketing dele. Mas enfim, Filipe Luiz demorou a mexer e o Flamengo sentiu, e sim, o Mirassol cresceu e dominou grande parte do segundo tempo. O Flamengo não conseguia sair ali efetivamente e o goleiro Rossi fez um milagre ali. Depois o Mirassol ainda quase fez um gol de cabeça no finalzinho, mas deu tudo certo. Flamengo 2-1. O que importa são os 3 pontos. O Filipe Luiz tem que trabalhar para corrigir, porque na quarta-feira já tem jogo importante contra o Internacional, também no Maracanã. Só que pela Copa Libertadores da América, o Flamengo joga o primeiro jogo das oitavas de finais em casa e depois na outra quarta enfrenta o Internacional no Beira-Rio para decidir uma vaga nas quartas de finais da Libertadores. E essas foram as notícias do Flamengo que eu trouxe para vocês. A mídia realmente sempre vai elogiar essa efetividade do Flamengo, consistência do Flamengo, mesmo jogando bem ou jogando mal. O Flamengo é consistente, não é à toa que é o líder do campeonato. Saudações rubro-negras, siga o líder, já se inscreve aqui para você não perder nada do Mengão.